Glória a Deus, Deus seja louvado. Hoje a nossa imagem não está tão clara, né? Mas por uma bênção que está se formando para chover. E aí nós estamos esperando as bênçãos maiores do Senhor. Amém? E a Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa glória e adoração. Os pássaros estão radiantes, louvando ao Senhor, né? Tá aí a minha música de fundo, né? Para o nosso vídeo. É uma bênção, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie. Para mais uma gotícula, te peço aí, né? Só conto contigo, claro, humanamente falando, que vai estar aí sendo pulverizador e curtindo, comentando e compartilhando as nossas gotículas. Amém? Que elas cheguem aí a um coração. Isso não tem nada a ver comigo, pessoa, mas é o poder de Deus, né? Porque eu já digo sempre, nossas gotículas são apenas gotículas, um cafezinho, aí um cafezinho espiritual, né? Mas muito, muito, muito abençoadas, né? Que Deus tem, cada uma que sai do forno tem endereço certo, né? Vai falar com alguém. Amém? E aqui estamos, né? Para mais uma. E hoje, o título dessa gotícula, tá? É Não se perca pelas perdas. Não se perca pelas perdas. Talvez você está vendo, né? Não tenha nada a ver com você, mas se você puder, eu conhecer alguém que está necessitando dela, compartilhe, tá? Mas vai chegar uma pessoa certa, eu creio. Porque talvez a gente está aí sofrendo, né? Tem gente sofrendo por conta de uma perda, né? Uma perda de um emprego, de um relacionamento, por perda materiais ou até de um ente, né, querido, a gente não sabe. E a palavra vai nos dizer isso. E a base dela, né, a reflexão, está lá em 2 Samuel 12, do 16 ao 22. Eu não vou deixar assim especificamente o versículo, vou passar aqui, dar uma pincelada, né? O rei Davi, né, ele era um homem que tinha um coração, né, a palavra nos diz, um coração segundo o coração de Deus. O rei Davi, o seu filho, né, a criança, ela veio doente, né, uma doença muito grave. E o rei Davi, ele se prostrou em joelhos, em jejum e oração, né, não comia, não bebia, e ali ficou. Os seus súditos, né, foram levantá-lo e ele dizia não, ficou ali. Aí passou-se, né, a criança veio a óbito, a criança morreu. E os pessoal ali, né, ficaram com medo de avisar de falar para Davi. E ele teve, a criança doente, ele já estava como estava, imagina depois de morta, né? Mas Davi, ele teve uma reação surpreendente. Nem foi necessário. Quando eles estavam conversando um com o outro, ele perguntou: a criança é morta? Sim. Ele se levantou, né? Ele se cuidou de si, tomou banho, né? Pediu pão, se alimentou e foi para a presença do Senhor. E aí perguntaram para ele: mas rei, a gente tinha medo, né? Que isso, né? Que o senhor, a reação tal. E ele falou: a criança, enquanto a criança vivia, eu fui orar e jejuar, para que Deus pudesse se compadecer, mas não foi, hoje a criança é morta, ou seja, não podia fazer nada. E é isso, né? Vamos trazer isso para o nosso contexto. Muitas vezes, não só em uma doença, né, que a gente ora, mas a gente quer, por exemplo, um emprego, eu tinha aquele emprego e perdi, né? Vamos lutar antes, depois se perdeu, está na vontade de Deus, não foi a vontade de Deus. E as perdas, elas vão acontecer, elas sempre acontecem, não pense eu, não nos iludemos, né?
de que vai ser tudo oba-oba na nossa vida, né, leviano. Mas a palavra vai nos dizer é que para a gente não se perder, né, não perca com as perdas. Se perdermos algo, não vamos nos perder daquilo que do propósito de Deus, vamos continuar firme. Amém? Persistindo, prosseguindo em fé. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aí, olha, mais uma dica terapêutica, né? Cuidar de si mesmo. Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Amém? Vamos ao natural. Deus seja louvado. Desculpa o tamanho da notícia. Deus te abençoe e te proteja.